Bom dia, povo de Deus. Desejo também para vocês uma ótima tarde. Desejo também uma ótima noite, uma ótima semana, um ótimo mês, um ótimo ano. Que Jesus o abençoe poderosamente a todos vocês e vós outros que vão ouvir mais uma vez este vídeo. Um vídeo qual eu vou estar falando aqui sobre a verdadeira missão de um crente. Quero cumprimentá-la e cumprimentá-lo a todos os irmãos da Igreja Militante do Senhor Jesus com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz seja convosco a todos, queridos e amados irmãos. Que Deus o abençoe poderosamente a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então eu quero deixar aqui como base Marcos 16, 15, 16 e 17, e em seguida eu vou citando outros textos para poder entrar em questão sobre falar sobre a verdadeira missão, a obra missionária de um crente salvo na pessoa de Jesus. Amém? E a palavra que Jesus falou e escreveu foi São Marcos, segundo São Marcos. Ele escreve dizendo que Jesus falou, Marcos 16, 15 ao 17: Ide por todo o mundo e pregai meu evangelho a toda criatura. Fazeis os sinais acompanharão aqueles que crê. Falarão novas línguas, e os sinais acompanharão aqueles que crê. Se crerem, será batizado. Quem não crê já está condenado. Assim diz o Senhor Jesus Cristo. Palavra de salvação. Amém? Vamos agora falar outra palavra que Jesus também nos deixou. Isso aqui é ordenância de Cristo para aqueles que seguem Ele, para aqueles que servem verdadeiramente de coração, que tem as mãos limpas, aqueles que estão envolvidos na seara de Cristo. Jesus Cristo falou também ali em Mateus, agora que já escreveu, já foi São Mateus, segundo São Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20, Jesus disse assim: Ide por todo mundo e batizai, Ide por todo mundo, levai o meu evangelho a toda criatura e batizai-o em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eis que estou convosco todos os dias, até o dia da consumação, até o dia, quando Jesus vier buscar a sua igreja, pode ter certeza que Jesus, ele sabe o que ele vai fazer por nós. É só ele que conhece a minha e a sua necessidade. Nós temos que conhecer os nossos direitos, os nossos deveres como cristãos. Então, quando Jesus ele nos ordena a nós seguirmos, esta linha de doutrina, isso aqui é uma linha de doutrina que Jesus nos dá, para nós praticá-lo. E eu quero desde já dizer para vocês, fechar as paredes para abrir que tem pessoas que estão equivocadas, pessoas que estão fazendo o contrário, estão buscando e querer fazer missão primeiro fora, não faz na sua própria comunidade, não faz na sua própria cidade, no seu próprio estado, quer ir para outro estado, quer ir para outro país, não quer nem estar no Brasil, não sabe nem falar outros idiomas, outros dialetos, já quer ser missionário lá em Cuba, no Japão, na África, na Europa Ocidental. Querem ir fazer, a obra missionária lá no Iraque, lá onde o diabo perdeu as botas, onde existe uma guerra ali que nunca acaba, já faz tempo que existe ali no Vietnã, uma guerra fria de pessoas ali, os muçulmanos tentando exterminar os judeus, até um islamista, o Islã. Então são leis, são religiões umas brigando uns contra as outras por causa de Jerusalém, por causa do poder econômico e político.
Enquanto tem pessoas perecendo aí no seu bairro, na rua da sua casa, precisando de uma palavra. Aqui eu já falei o que eu tinha de falar, já lancei a rede, já levei nome de crente enjoado, fanático, né? Que eu sou radical, que eu sou extremista, né? Já falou muitas coisas, mas eu não desisti de falar de Jesus para esse povo. Eu continuo falando, continuo lançando a rede, continuo orando, pedindo para que eu mande outras pessoas para falar no meu lugar. Que tipo de crente que você está sendo conhecido em seu bairro, irmãos? E então, fazer missão, a missão verdadeira de Cristo, de Jesus Cristo, né? Começa primeiro pela nossa casa. Esse é um ponto, número 1. Segundo, depois a gente faz dentro, né? Nas nações, né? Vai lá para fora fazer a obra de Deus. Em terceiro lugar, a gente tem que fazer também a obra de Deus dentro da igreja. Amém, queridos? Ou você pode mudar um pouco o quadro, ou você pode ir para a igreja, se preparar, porque o quartel-general é o lugar onde a gente se prepara, se capacita, onde a gente participa de escola bíblica, do culto de doutrina, para sair de lá preparado para poder ir lá para fora para levar a palavra de Deus. Toda uma planilha, né, de salvação, ela tem que ser bem pensada para a gente saber o que nós vamos falar, o que podemos falar e o que não podemos falar. E fazer missão, irmão, não é para você ir lá para Uruguai, Argentina, Bolívia, né, para a África. Não é para você ir nesses lugares. Você acha que para fazer missão, para ser um missionário, tem que estar nesses lugares? Se você estiver pensando assim, eu tenho uma notícia ruim e tenho uma boa. Primeiro, a notícia ruim, que você está equivocado, que você não conhece nada de Bíblia, porque Jesus manda nós ir por todo mundo, ide por todo mundo e fazeis pregar, né? Levai o evangelho a toda criatura e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ovelha gera ovelha, pastor cuida de ovelha, e o pastor tem que entender também que ele é uma ovelha. Amém, queridos? Então, primeiro lugar, a missão, a obra missionária, ela é feita primeiro dentro da nossa casa. Tem que priorizar a família primeiro. Salmo 127, verso 1. Hein? Se tu não edificar a sua casa, em vão edificam os que trabalham, em vão edificar a sentinela, né? Então, se você não edificar a sua casa, irmãos, vão vir pessoas querer edificar e vão edificar errada. Então comece a edificar a sua casa de uma maneira correta, viu? Procure a preparar, a refazer o altar na sua casa, fazendo culto doméstico, fazendo devocional todos os dias na sua casa, porque eu sempre digo que a extensão da igreja é a nossa casa. E o nosso ministério, irmãos, não é na igreja, no púlpito de uma igreja. O nosso ministério começa, irmão, é dentro da nossa casa, preparando a família, se preparando para ficar com a faculdade mental boa, para estar preparado psicologicamente e espiritualmente. Uma vez estando feito assim, as outras coisas serão acrescentadas, irmãos. Amém? Busque em primeiro lugar o reino de Deus, porque aonde você estiver plantando o seu coração, lá está o seu tesouro. Aonde você está indo, se levar a palavra, procure ver que palavra você tem que ter no seu coração, qual é a pessoa que você tem que entregar a palavra, e tem que ter a hora certa, o lugar certo e a pessoa certa para você entregar a palavra. Aí entra o dom de discernimento, para discernir, para saber, né? Para você ter a direção, para você criar estratégia para evangelizar essa pessoa no momento oportuno. Você vai lá e diz para aquela pessoa que Jesus o ama e que Deus tem propósito na vida, não só dele, mas de toda a sua família. Então você começa a levar o evangelho do Senhor Jesus. Deixa a doutrina da igreja de lado
Prega só apenas a palavra de Deus, irmãos. Tem muitas pessoas que já levam logo a doutrina. Fica pregando brinco, pregando chapéu, pregando cabelo pintado, pregando maquiagem, pregando short, bermuda, calça comprida, pregando tanta coisa, mas não prega o evangelho, irmãos. Que tipo de crente que você é, irmãos? Você fica pregando roupa. Você já parou para pensar a roupa que você veste? Qual é a fábrica, né, que fabricou sua roupa? Você conhece a procedência? Você sabe se essa roupa não foi consagrada a alguma entidade? Você sabe disso? Você já procurou saber a origem da fábrica que fabricou, né? A origem da fábrica que fabricou esse paletó aqui, eu sei. Eu pesquisei. Você pesquisou, irmãos? Tudo que entra dentro da sua casa, será que não tem alguma coisa dentro da sua casa que você, por ignorância, por você estar sendo radical, fundamentalista, radicalista, extremista, você está permitindo, ou a vez você comprou com o seu dinheiro suado um produto, até produto que vende em supermercado, em armarinhos, em farmácia, até remédio. Você sabe, essas ONG, aonde existe laboratório, em todas as redes, né? Se tem um dono, um empresário, você conhece a vida desse empresário, a roupa que você veste, o sapato que você coloca, a sandália que você coloca no pé, minha irmã. Você sabe de onde que foi fabricada a maquiagem? Feito do pó, veio do produto da terra. Quem foi que criou a terra, irmãos? Por que tem pessoas que dizem, não, mas um crente não pode ir para a praia tomar banho porque vai pecar? Aonde tem isso na Bíblia, irmão? Que um crente não pode tomar um banho de praia, que um crente não pode bater uma peladinha até para fazer exercício. Eu não faço nada disso, mas também eu não sou contra quem faz. Não sou radical, irmão, e nem sou muito menos fundamentalista, não sou religioso. Eu sigo a doutrina dos apóstolos. Eu prego a verdadeira palavra de Cristo, que Jesus, ele salva, batiza com o Espírito Santo e ainda leva para morar no céu. Para que uma mensagem melhor do que essa, irmãos? Não existe outra mensagem mais poderosa do que essa. Que Jesus, ele entregou a vida dele por nós e que ele se fez maldito por nós. E que maldito é aquele que for pregado no madeiro e aquele que seguir religião, principalmente a lei de Moisés, está debaixo de maldição. Gálatas capítulo 3 fala acerca disso. Então você tem que entender, irmãos, qual é a sua verdadeira missão. Qual é a verdadeira obra missionária? É de você ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. O evangelho da graça de Deus. Aqui não está falando ir por todo mundo e pregar a doutrina da igreja. É assim? A igreja, ela tem sua doutrina. Cada igreja, ela tem as suas formalidades, as suas regras, como tem em grupos de WhatsApp. Uma palavra que eu sempre costumo dizer, esta palavra, uma vez, eu estava falando sobre a hierarquia do inferno. Até Satanás e os seus demônios lá no meio deles, ele tem as suas hierarquias. Existe a hierarquia política, existe a hierarquia jurídica, existe a hierarquia eclesiástica, né? Na área religiosa, existe a hierarquia do homem, existe a hierarquia doméstica, existe a hierarquia da educação, existe a hierarquia da ciência, existe a hierarquia da segurança, irmãos. Quem trabalha na área de segurança sabe. A hierarquia, ela tem que ter, ela é internacional, ela se tornou só nacional, não. Até dentro da minha casa aqui tem uma hierarquia, né? A gente temos que ter uma política boa dentro da nossa casa. Aí, aqueles radical na sua religião, né? Os que são fechados no seu mundinho, né? Mesquinho, ortodoxo, né? Pessoas radicais, pessoas que são verdadeiros fariseus do século 21. Se Jesus aparecesse hoje, irmão, você acha que Jesus ia aparecer só com um bigodinho assim como o meu, ó? Não, ele ia aparecer cabeludo e barbudo,
com a baibona, com aquele vestidão, roupão, no estilo bem judaico mesmo, porque ele era judeu. Isso é questão geográfico do país, cultural. Isso é questão cultural, irmãos. Tem muitas pessoas equivocadas, pregando cultura. Eu queria que essas pessoas que pregam, dizendo que uma mulher não pode usar uma calça comprida, que a mulher não pode botar uma maquiagem, ou até um brincozinho, um batonzinho, não precisa ser demais exagerado, daquelas linhas vermelhas não, isso eu acho feio. Mas uma basezinha, algo que vai manter, né, que vai conservar a unha, que vai manter a mulher até mais bonita para o seu esposo, entendeu? Eu não acho isso nada errado. Eu não acho que isso é pecado, irmão. Pecado é você falar da vida alheia. Pecado é você não manter essa língua dentro da boca, irmãos. Pecado é você estar matando a fé dos outros. Pecado é você não estender a mão e não abençoar, não ajudar, irmão. Pecado é você fazer contenda no meio dos irmãos, espalhar contenda, fazer divisão, né? Pecado é você não perdoar. Isso aí é pecado. Pecado é você não abençoar, ajudar. Você não está ajudando, você está pecando. Pecado, irmãos, é você ficar fazendo acepção de irmãos. Jesus não fez acepção de ninguém. Jesus, ele atendeu bem o rico e atendeu bem também o pobre. Jesus sentou também na mesa dos ricos, mas também Jesus também sentou na mesa dos pobres. Ele andou no meio do povão, ele comeu no meio do pecador, andou com os pecadores e não pecou. Jesus deu grande exemplo, Jesus deu essa ordem: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. E batizem em nome, e batizem. Ele não está dizendo aqui especificamente qual é o grupo dentro da igreja que tem essa autoridade de batizar. Isso se chama hierarquia humana. O ser humano, ele tem essas formalidades, eles criam, né, doutrinas, criam regras e ali impede, né, de outras pessoas fazer. Por exemplo, vou só fechar aqui um parênteses para abrir outro. Um exemplo, a questão do óleo ungido. Tá aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, um restinho, óleo ungido. Eu sou diácono. A Bíblia fala, Jesus falou, foi Jesus que disse: levai óleo e ide por todos os que estão enfermos e doentes e curai e ungirai com óleos todos aqueles que estiver doentes. Jesus deu uma ordem, está na Bíblia, é bíblico. Eu queria saber que tipo de Bíblia que essas pessoas estão usando, irmãos. Eu não sou contra igrejas neopentecostais, também não sou contra as seitas, não sou contra nenhuma igreja. Eu não sou contra a mulher ser pastora, eu não sou não. Eu não sou contra, irmão. Não está na Bíblia, mas eu não sou contra, eu não sou Deus. Eu não sou um semideus, eu não sou um pseudo Jesus para estar apontando aquilo que pode, que não pode fazer dentro da igreja. Porque cada um vai prestar conta de si mesmo a Deus, cada um vai prestar suas ações, seus trabalhos que foi feito no ministério, cada ministério de cada um, né, é responsabilidade daquele que tem o seu ministério. Quem tem o seu ministério vai prestar conta a Deus, não é ao homem. A gente temos que entender isso, irmãos. Aí pega aquele texto isolado lá e diz: o presbítero só que pode usar o óleo para ungir o presbítero. Mas Jesus mandou os discípulos. Esse discípulo era presbítero? Discípulo não é nem apóstolo, discípulo ainda era. Os discípulos não eram nem apóstolo. Jesus deu óleo ungido aos discípulos, para os discípulos curar as pessoas. Amém, queridos? Eu fico vendo cada uma, fica pegando aqueles textos isolados e aí cria aquele dogma dentro da igreja, né? No dia que Deus me colocar numa posição de pastor numa igreja, irmãos, eu não vou ser fanático desse jeito não, e nem vou trazer doutrina judaica para dentro da igreja, e nem vou seguir a lei de Moisés não, eu vou seguir a lei de Cristo, vou seguir a lei das doutrinas dos apóstolos, eu vou seguir Jesus como eu estou seguindo. Eu já estou seguindo, mas eu vou seguir de uma maneira mais diferente, numa posição de sacerdote, porque diante de Deus, hoje, todos nós somos sacerdotes, irmão. Antes, na lei não era não. Na lei existiam os sacerdotes especificamente, né? Ali, 3 categorias. E só essas 3 categorias que recebia o Espírito Santo. Era sacerdote, profeta e rei. Né? Aí Jesus veio, quebrou esse protocolo, né? Foi quebrado, a lei foi quebrada,
Se você está na lei, se você pratica leis, se você está vivendo pela lei de Moisés, irmão, você está debaixo de maldição. Você tem que viver por Cristo. Volto a repetir o texto, citando o texto de novo. Gálatas, leia bem direitinho, que o apóstolo Paulo escreve para os Gálatas, né? Gálatas capítulo 3. Leia o capítulo todinho, você vai entender por que eu estou falando dessa maneira. Amém, irmãos? Não seja fanático, não seja sábio. Deixe que a sabedoria de Deus se manifeste em você. Não queira domesticar Deus. Não queira manipular a palavra de Deus. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te capacitar. Deixa Deus te ungir. O apóstolo Pedro, ele falou isso. Que nós somos propriedade exclusiva de Jeová. Somos sacerdócio real. Povo eleito, nação eleita. Nós temos dono, irmãos. E o dono não é o pastor, o homem aqui na terra. Porque amanhã, hoje eu estou sendo evangelista, diácono e missionário. Amanhã eu posso ser pastor ou posso ser até apóstolo. Amanhã. Deus, ele levanta quem ele quer, irmãos. Ele usa quem ele quer. Então enquanto você estiver perseguindo, estiver com inveja, você não vai crescer nunca no ministério. Pare de estar tocando no ministério dos outros. Pare de estar falando mal da vida dos outros. Pare de estar falando mal das igrejas. Eu já estou ficando enojado. Imagine eu que sou um pecador. Eu que sou cheio de falha. Eu nunca disse que sou perfeito, irmão. Perfeito é Jesus. O Espírito dele está comigo. Ele é que me ensina cada dia, todos os dias. Nós temos que andar com Jesus, né? É renunciar cada dia o pecado. Dos disse-me-disse, as picuinhas, os falatórios, entendeu? Todo dia precisamos entrar no prumo. Todo dia precisamos entrar, né? Dentro do centro da vontade de Deus. Lá em Lucas capítulo 9, versículo 23, Jesus disse isso. Se vocês quiserem vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Se você quiser. Tá vendo aí? Se Jesus está dando aí o livre-arbítrio, a liberdade de escolha. Se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Aí lá no versículo 62, Jesus diz assim, ó: se você tiver colocado a mão no arado, não olhe mais para trás, porque quem está com a mão no arado e olha para trás não está preparado de entrar no reino do meu Pai. Estou falando uma versão aqui bem atualizada para você entender. Não está apto de entrar no reino de Deus ou no reino dos céus. Tem várias versões, mas o conteúdo, o princípio é o mesmo. Amém, queridos? Então vamos se preparar, buscar mais a presença de Deus, conhecer mais a palavra. Oséias 4, versículo 6, está escrito lá: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Busque o conhecimento da palavra de Deus, senão você se perde, senão você vai perder sua salvação. Amém, irmãos? Não tem predestinação não, irmão. Uma vez salvo, salvo para sempre, não. Você tem que vigiar, você tem que cuidar da sua salvação. Tiago capítulo 4, versículos 7 e 8. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e Deus chegará a vós. Eu que tenho que chegar a Deus. Ou você está pensando que você tem que esperar que o Espírito Santo ele venha correr atrás de você? Não vai vir nunca se você não buscar. Você tem que buscar o Espírito Santo. Você tem que buscar a glória de Deus para a sua vida. Você tem que atrair a glória de Deus para a sua vida. Como é que eu e você temos que atrair a glória de Deus, irmãos? É buscando como Moisés buscou, como Elias buscou, Ezequiel buscou, Jeremias buscou, e todos os demais grandes homens de Deus na Bíblia buscou. Até Jesus buscava a glória do Pai, para ele se isolava, ele ia lá para a cena, né? Chegava lá dentro daquele jardim, e ali ele se derramava. Teve um momento que a agonia era tão grande que o sangue dele saiu pelos polos do corpo, né? O suor se tornou em sangue, e tanta aflição, ele viu até separadamente a morte dele, né? E morte de cruz, ele foi até o fim. Ele não desistiu de mim e de você, irmãos. Foi por mim e por você. Amém? Foi por mim e foi por você que ele deu
a mim e a sua vida, a vida da minha família e da sua família, deu a salvação. Ele entregou a vida dele por mim e por você. Então nós temos que seguir Jesus. Não é seguir placa de uma igreja, não é seguir religião, não é seguir, irmãos, doutrina de homem. Você tem que seguir Deus. Você tem que viver para Deus, tem que viver com Deus, tem que caminhar, né? Trabalhar para manter a salvação. Eu vou fechar as parênteses para abrir para falar de uma maneira bem natural para você entender melhor. Você compra um automóvel, né? Um veículo, né? Ou uma moto. Ou essa casa, uma casa dessa, né? Você compra. A roupa que você veste, o calçado, né? Esse ventilador, né? Som, televisão. Você compra qualquer coisa, qualquer objeto. Vai chegar um momento que todos esses objetos, irmão, vai acabar. Amém? Agora, existe objeto que no meio do caminho ele vai dar algum problema, você tem que levar o conserto, né? Vai ter que levar o mecânico, o seu carro, sua moto, para fazer revisão. Às vezes você pode até dizer assim, não, mas não está com problema, mas tem que revisar. A vida da gente precisa dessa revisão, irmão. O carro precisa de 3 coisas para funcionar bem. 3 coisas. A água no radiador, o óleo nas embreagens, que é para funcionar bem o motor, né? E a gasolina no tanque. O crente é do mesmo jeito. E aí eu fecho aqui essa palavra citando o texto de Efésios, que fala muito sobre o poder de Deus, né? Efésios capítulo de número 5, versículo 14, versículo 18. Eu encerro agora citando esse texto. Desperta tu que dorme, no meio dos mortos se levantam, e Cristo te esclarecerá. Enchei-vos do Espírito Santo, não se embriaguei com vinho que há desolação. E outra versão diz que há, né? Não se embriaguei com vinho que há contenda, né? Mas se enchei-vos. Eu fui no Orélio para saber o significado da palavra enchei-vos. Significa encher todos os dias, irmão. Hoje eu precisei dessa unção para falar aqui dessa verdade aqui para você. Amanhã eu tenho que buscar de novo. Todo dia a gente precisa nascer de novo. Nós temos que caminhar de fé e fé, de glória e glória. Todo dia precisamos se converter. Todo dia precisamos nascer de novo, irmão. Eu não sei se eu dou risada ou se eu fico com pena do abençoado ou da abençoada, né? Quando eu escuto dizendo assim, eu me converti. Rapaz, eu acho tão engraçado. Eu me converti. Eu sou uma mulher de Deus. Eu sou um homem de Deus. Eu sou convertido. Rapaz, eu acho engraçado demais, viu? Não conheço nada de Bíblia, irmão. Você procura saber, perguntar a ela ou a ele um versículo da Bíblia, um texto para comentar uma passagem bíblica. Não sabe de nada, não vai nem para a escola bíblica. Irmãos, esses dias eu não estou indo, mas eu estou todo dia num canal abençoado lá de Belém do Pará, que se chama o canal EBD. E todo dia eu entro para escutar as lições bíblicas pela revista da CDAB. Estou bem antenado, bem conectado nos assuntos bíblicos. E é porque eu sou um semi-analfabeto, viu? Porque, irmãos, o aprender vem pelo ouvir. Romanos 10, 17, o aprender vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. O que é que você está ouvindo nesses últimos dias, irmãos? Que tipo de missão que você está fazendo? Qual é a sua obra missionária? Qual é a sua chamada? Lembra o que as pessoas falaram lá no barco? A Jonas. Foi ali uma pressão psicológica tremendo ali na vida de Jonas. Da onde você é? Quem é você? Quem é o seu Deus? E qual família você é? Qual é a sua posição? O que você faz na casa de Deus? Foi uma pressão psicológica na vida de Jonas ali. Quem somos nós, irmãos? Quem sou eu? Eu sei quem sou eu. Você sabe quem é você? Então, se você é um servo de Deus, começa a obra missionária na sua casa, irmão. Aí precisa viajar lá para a Argentina, para o Uruguai, para a Bolívia, para a África.
para chegar aqui no Brasil, aí chega na igreja batendo no peito, eu recebi novas experiências. Deus abriu minha mente lá naquele lugar. Abra a mente, meu irmão, lendo a palavra, meu irmão. Abra sua Bíblia na sua casa. Sabe qual é a minha Bíblia? Ela é eletrônica, porque eu tenho dificuldade de ler. Então eu coloco a Bíblia em áudio e fico ouvindo. Eu quero até aconselhar os irmãos a conhecer um canal que se chama Rota 66. Entre esse canal que você vai ver é Bíblia. Você vai comer Bíblia até... Se você tiver fastioso, esse fastio espiritual vai sair de você, irmãos. Voltando sobre o texto aqui que eu comentei, Eu sou um semi-analfabeto, então a minha linguagem, eu sou pesado de língua, o meu português é arranhado, então dê um desconto aí, amém? Eu citei aqui o Efésios 5, versículo 14 e 18, não é isso? Mas o 18, o que me chamou mais atenção foi essa palavra, quando o apóstolo Paulo diz assim, enchei-vos. Aí eu fui no Horério, irmão. Mesmo sendo analfabeto, eu fui no dicionário bíblico que eu tenho eletrônico, né? Fui lá eu tenho um aplicativo abaixado no meu celular e pesquisei no Google. E o significado da palavra enchei-vos é encher todos os dias. Todos os dias, irmão. Eu e você precisamos da misericórdia de Deus. Todos os dias precisamos nascer de novo. Todo dia precisamos da graça de Deus, do perdão de Deus, da misericórdia de Deus, do amor de Deus. Todos os dias precisamos da palavra de Deus. Todos os dias precisamos jejuar. Todos os dias precisamos ter esse contato, né, com a palavra. Precisamos reformar a cada dia, né, rever o nosso conceito religioso. Todo dia, irmãos, precisamos descer à casa do oleiro. E quando fala sobre descer à casa do oleiro, não é só na igreja não, irmão. E aí eu termino agora deixando aqui um questionamento. Você acha que pessoas que estão lá dentro da igreja, a maioria não evangeliza não, irmãos? Estão ali dentro, ali evangelizando para crente, crente pregando para crente, enquanto as almas estão aí fora aí perecendo. Aí os que estão lá fora pregando, quer entrar dentro da igreja para pregar, eles não deixam. Aí fica essa briga dentro da igreja. Agora sabe por que eles não saem para evangelizar, não fazem pesquisa de campo? Que eu estou querendo fazer, eu estou querendo botar em prática agora, lá para aí no mês de agosto, setembro, eu quero fazer uns trabalhos de pesquisa de campo, chegar nas casas, perguntar o que as pessoas acham da igreja evangélica, hein? O que é que você vai achar? O que você acha que esse povo vão falar? Que testemunho que nós estamos dando? Esse povo quer entrar, mas vê a briga entre a gente, irmãos. Ombreiro perseguindo o outro. Pessoas que estão dentro da igreja não deixam os outros, irmão, entrar. Nem entra no céu. E não vai entrar no céu não desse jeito não, irmãos. Com contenda, com inveja. Você pode ir para o céu, mas para o céu da boca da onça. Céu da boca da onça. O céu de Deus, morada de Deus, irmão, você só vai se você ser humilde, ser manso, coração limpo, mãos limpas, pessoas de boas obras, que não faz acepção de ninguém. Aí os que querem entrar para dar uma palavra, ficam impedindo. Se Jesus voltar hoje, muitos vão ficar, irmãos. Muitos mesmo, porque estão dentro da igreja brincando de crente, brincando de evangelho, brincando de igreja, brincando de ser crente. E as pessoas querem ser missionárias. Não, eu cheguei de missão, agora eu sou missionário porque eu atravessei a fronteira. Eu fui ali, passei ali pela ponte da amizade, né? Forte de Iguaçu ali, né? Saindo ali do Paraguai. Foi pra banda de lá, entrou no Paraguai, voltou, aí bate no peito e diz, agora eu sou missionário. Rapaz, eu acho engraçado demais pra esse povo. Aí esse povo, eles não sentam pra ouvir a gente não, irmão. Se acha sabidão, né? Eu não sou sabido não, irmão. Mas a graça de Deus vem me dando graça para falar a verdade. Depois, quando eu mudei as minhas mensagens, fecharam as portas para mim. Estão tentando aí assassinar o meu ministério de pregação. Por quê? Porque eu estou pregando agora o que Deus manda. Antes eu pregava o que o povo queria ouvir. Agora eu estou pregando o que está na palavra, falando a verdade. As pessoas não querem ouvir a verdade.
E muitos não querem ir para o céu, não querem ser salvos não, irmão. Tem pessoas que estão aí fazendo planejamento para casar, fazer faculdade, nada contra, irmão. Mas estão fazendo tudo o contrário, tudo errado. Se o próprio livro de Mateus, Mateus capítulo 6, versículo 33, está lá Jesus dizendo, né? Buscais em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quem falou isso foi Jesus. Buscais em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas nos serão acrescentadas. Porque só basta cada dia o nosso mal. Todo dia temos um mal para enfrentar, irmão. Mateus 6, 33, 34. Amém, queridos? Aí eu vejo tanta meninice, tanta crenice, tanta burrice, né? Eu vejo muitas coisas que eu tenho que ficar calado, eu preciso ficar calado, eu tenho obrigação de ficar calado, e os meus direitos de falar, de vir, a força de expressão, e a democracia, onde está? É para ser usado só em questão política? Não, irmãos. A democracia, ela é geral, está na Constituinte, eu tenho o direito de falar o que eu penso. Eu não posso estar, eu não estou vivendo num país comunista, e muito menos, o país nosso aqui nós não estamos vivendo uma ditadura não, irmãos. Agora existe, pelos bastidores, né, existe a ditadura eclesiástica de missão, que só que pode fazer missão é quem é poderoso na palavra teológica, quem tem formação, quem é doutorado, é teólogo, cientista bíblico, quem se preparou, quem é bacharel em teologia, é que pode ir lá para fora, porque tem que estudar umas 2 ou 3 línguas para pregar lá fora, e aí vem todo inchado. Você chega perto de uma pessoa dessa, pede uma oferta, peça uma oferta para ver se ele dá, mas recebe ofertas gordas lá fora. Uma viagem, né, que esses pastores presidentes de convenções tira né, das ofertas e dízimo que entra dentro da igreja, uma parte tira para fazer viagem e tira para pagar lá fora faculdade em lugares de primeiro mundo. Filhos de pastor presidente, filha de pastor presidente estudando lá fora, sendo pago com o dinheiro da igreja. Eu estava orando numa madrugada dessa e Deus me mostrou isso. Deus me mostrou isso. Deus, irmão, Ele vai pesar a mão. Deus, Ele vai pesar a mão na vida de muitos que estão aí vivendo aí de fachada, estão aí usando, né, a igreja para enricar. Quantos tem um pobrezinho, um irmão, um pobrezinho, passando necessidade, faltando as coisas. Eu posso dizer isso eu tenho autoridade de dizer isso, porque eu estou passando esse momento. Eu estou passando por esta prova. Tem dia aqui em casa que não tem comer, irmão, para eu comer não. Bebo aqui uma garapa de açúcar e vou deitar e vou dormir. Tem dia que Deus me faz eu fazer jejum. Tem dia que eu jejuo o dia todo. Até agora eu não tomei nem café, não estou nem com vontade de almoçar. Sabe o que eu tenho hoje para o almoço? Cuscuz com leite. Você acha que você repetindo a comida semanas, cuscuz com leite, cuscuz com ovo, né? Cuscuz com feijão, às vezes um cuscuz, só o cuscuz, depois bebe uma água, às vezes um suco. Tem dia que tem feijão, tem dia que não tem dia que tem mistura, tem dia que não tem. A imunidade da pessoa baixa, fica lá embaixo. Não tem uma fruta, não tem uma verdura. Desempregado, passando por uma situação que eu estou passando, me recuperando de 2 cirurgias que eu passei. Aí eu vou abaixar a guarda, eu vou fechar a boca. Satanás quer fechar a boca dos verdadeiros profetas, irmãos. Existe o profeta do real, existe o profeta de Satanás, existe o profeta também do homem. Sabia disso? 1 de João capítulo 4, está lá escrito que os falsos profetas já estão no nosso meio. Nós temos que provar o Espírito, se vem de Deus ou não. Então prove, coloque o joelho no chão, peça a Deus discernimento, peça a Deus se realmente o que eu estou falando aqui é Deus, ou é eu que estou falando, ou é Satanás que está falando. Peça a Deus discernimento, mas não toque em mim, irmãos. Eu sou a menina dos olhos de Deus. Eu não posso tocar em vocês, nem vocês podem tocar em mim. Eu só estou compartilhando o que Deus colocou no meu coração. Se você não gostou, come pouco, não tem problema não. Agora, se você estiver gostando, coma mais, não coma muito. Coma da água da vida, né? Lá em Apocalipse, está lá, quem tem sede, venha.
né? E beba dessa água, a água da vida. A palavra de Deus é a água que nos lava e que nos alimenta a nossa alma e que limpa nós de todas as nossas iniquidades. E aí eu fecho agora, concluindo aqui, dando nó para o inimigo desatar, fechando com chave de ouro. Apocalipse capítulo 3, versículo 11 e Provérbio 28, 13, para fechar, dando nó. Amém? Eu vou começar logo com o Provérbio 28, 13. Né? Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que confessam e deixam alcançará a misericórdia. Confessa e deixa, irmão. Amém? Ajuda o seu irmão, estenda as mãos, abençoa. Amém? Você pode. Você não gosta de estar recebendo oferta missionária? Você não gosta de estar andando, fazendo missão? Tem que viajar para fora para poder chegar a dizer que é missionário. Você já é missionário na sua casa, varão e varoa. Eu digo isso sem medo de errar e sem medo de pecar. Eu e você já somos missionários. Desde a hora que a gente começa a pregar o evangelho dentro da nossa casa, nós estamos sendo missionários dentro da nossa casa, irmãos. Amém? E Apocalipse 3, 11 e 13. Guarda o que tu tens, para que os outros não venham e não tomem a sua coroa. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Então guarda a sua salvação. Guarda a sua família. Guarda a igreja. Guarda esse país. Como é que você deve guardar? As autoridades, orando por as autoridades, vigiando, orando, jejuando e se mantendo na palavra e vivendo a palavra e praticando o amor e a caridade, lançando o pão sobre as águas, tendo comunhão com todos, procurando a seguir a paz com todos. Se for possível, tenha assim paz com todos. Deus abençoe, um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, uma ótima semana, um ótimo mês, um ótimo ano. Deus abençoe a todos, que Deus venha iluminar o seu pensamento, que você venha entender, irmãos, que cada um Deus usa de uma maneira diferente. Deus nunca vai usar você, né, da maneira que Deus me usa. E Deus nunca vai me usar da maneira que Deus usa você. Entenda isso. Não toque nos ungidos de Deus. Se você vê alguma coisa errada, entregue na mão de Deus, porque é Deus que vai fazer. Vai chegar o dia que Jesus vai ser juiz nesse dia. E Ele vai receber todos os nossos sacrifícios que nós estamos fazendo na casa de Deus. Fazer missão, primeiro na nossa casa. Amém? Segundo, a gente faz lá fora. No último lugar, a igreja, irmão. E a extensão da nossa casa, a extensão da igreja é a nossa casa. E o nosso ministério começa em nossa casa, não é no púlpito de uma igreja, não, é em nossa casa. O nosso ministério começa primeiro dentro da nossa casa. Receba essa palavra e vista a carapuça. E receba essa palavra em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Não queira ficar com raiva do pregador. Quando você vê um pregador que ninguém tem raiva dele, é porque não é um pregador de Cristo. Eu digo isso sem medo de errar e sem medo de pecar. Porque os pregadores de Jesus são odiados mesmo. São perseguidos. E eu prefiro falar a verdade para o céu do que viver na mentira, no engano e para o inferno. Eu prefiro obedecer mais a Deus do que obedecer aos homens. Aí você pode até dizer, irmãos, mas tem uma passagem na Bíblia que diz que nós temos que obedecer aos homens, em certo ponto. Não de uma maneira geral. Você tem que procurar o contexto, você tem que estudar mais a palavra. Para você obedecer aos homens tem um limite. Agora, para você obedecer a Deus não existe limite, não existe fronteira. Para obedecer a Deus, irmão, você fica lá, como diz lá em Ezequiel 47, que fala sobre as 4 medidas do rio. Ou você se mergulha logo para a 4ª medida do rio, irmão, ou você vai ficar no meio do rio. Nem cresce, nem volta e nem vai ficar com a água, pela cintura o tempo todo. Se mergulha na profundidade, irmão, do conhecimento da palavra de Deus. Mateus 22, 29, Jesus disse isso, que errai por não conhecer as sagradas escrituras e nem o poder de Deus. Nós erramos por não conhecer a palavra de Deus. Então conheça mais a palavra. Seja missionário na sua casa. Uma vez nós estamos sendo missionários na nossa casa, irmão, pode ter certeza que Deus vai nos enviar para ser missionário em outros lugares. A paz do Senhor Jesus para todos. Amém.